Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Paz a todos. Hoje é um domingo muito especial para todos nós. É o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Esse ano bem diferente dos outros anos. Dia das Mães é dia de abraços, de beijos, dia de festa. Mas nós estamos impossibilitados pelo contexto que nós vivemos. Mas isso não importa. O que importa é o verdadeiro sentimento que nós temos dentro do nosso coração, de gratidão, de consideração pelas nossas mães. E por isso eu quero desejar a você, mãe, um grande abraço nesse dia. Feliz Dia das Mães a todas. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 9. Está escrito: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Oremos. Pai bendito, louvado seja o teu nome por esse maravilhoso dia que o Senhor nos concedeu. De estarmos, ó Deus, diante de ti, de cantarmos louvores ao Senhor, com os nossos lábios exaltarmos o teu nome e rendermos, ó Deus, ao Senhor ações de graças por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Rendemos ações de graças ao Senhor, ó Deus, pelo Dia das Mães, por essas pessoas, ó Deus, tão maravilhosas, ó Deus, aos quais o Senhor constituiu, ó Deus, para a nossa vida. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre elas, ó Pai. Mesmo nesses dias de dificuldade, nesses dias, ó Deus, de angústias, de tristezas, clamamos, ó Deus, ao Senhor que console o coração de todas as mães, traga paz, alegria e refrigério, ó Deus, a todas elas. Louvado Deus seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. No Salmo de número 40, nós faremos a leitura do verso 11 até o verso de número 13. Assim está escrito: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Oremos. Pai bendito, diante do teu altar, nós nos colocamos e confessamos, ó Deus, ao Senhor os nossos pecados. Clamamos, ó Deus, ao Senhor pela tua misericórdia, porque pecamos contra ti somente. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Os nossos pecados, ó Deus, nos fazem surdos, fazendo com que a gente não possa ouvir, ó Deus, a voz do Senhor. Nosso pecado, Deus, nos torna cegos, onde nós não contemplamos, ó Deus, na tua palavra, as maravilhas, ó Deus, do Senhor, os teus ensinamentos, os teus preceitos, ó Deus, para a nossa vida. O pecado da nossa vida, Senhor, nos faz termos corações duros como pedras, ó Pai. Por isso, Deus, nós clamamos, ó Deus, ao Senhor. Tem misericórdia de nós, para que os nossos olhos possam ser abertos e na tua palavra contemplarmos, ó Deus, as maravilhas do Senhor, que os nossos ouvidos sejam abertos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz, e que o nosso coração seja quebrantado, ó Deus,
para que nós possamos receber os ensinamentos do Senhor e assim aplicarmos na nossa vida, Pai. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, nós te clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abramos a palavra do Senhor no Salmo 126 e façamos juntos a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Deus bendito, diante do teu altar, Pai, nós nos curvamos e depositamos diante de ti, ó Deus, todas as nossas súplicas, ó Pai. Colocamos diante do Senhor todas as nossas petições, as quais, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pelo nosso país, pedindo, ó Deus, ao Senhor pela vida dos nossos governantes, ó Deus, das autoridades, ó Deus, as quais o Senhor permitiu, ó Deus, que tomassem assento, ó Deus, e assim governasse, ó Deus, a nossa terra. Pai bendito, clamamos ao Senhor, dê sabedoria, Deus, a esses homens, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, temor e tremor, ó Pai, quando forem tomar decisões que afetam, ó Deus, diretamente, ó Deus, o povo da nossa terra. Ó Pai bendito, no nome de Jesus, dê sabedoria, ó Deus, a eles, ó Pai. Dê harmonia, Senhor, entre eles. Ó Deus bendito, nós clamamos ao Senhor pela vida do nosso presidente, pela vida, Deus, de todo o seu ministério, de todos os governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, vereadores. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, por todo o poder judiciário, ó Deus. Ó Deus bendito, tem misericórdia destes homens. Usa-os, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar, ó Deus, o povo brasileiro, para sarar, ó Deus, a nossa terra. Ó Pai bendito, no nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, a Ti. Em Ti confiamos e em Ti esperamos, ó Altíssimo. No nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Convido os irmãos a acompanharem a leitura que farei em Romanos capítulo 8, verso 31 até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista de tudo o que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo e ouvindo, tudo que acontece à volta de nossa vida? Estamos confinados em casa, uma pandemia de um vírus que é um inimigo invisível, poderoso, que mete medo, é um vírus destruidor que tem ceifado milhares de vidas e destruído inúmeros lares. Experimentamos também uma economia que está sendo afetada pela paralisação da mão de obra trabalhista. O desemprego aumenta a cada dia, a falta de dinheiro começa a acontecer, a miséria a aumentar e muitos já estão experimentando a fome. Não bastando tudo isso, vivemos também num cenário político tumultuado, aonde os nossos líderes estão batendo cabeça, muitos sem saber o que fazer, outros buscando os seus próprios interesses. As instâncias dos nossos poderes não conseguem se organizarem. Estamos vivendo uma terrível crise, e isso afeta o nosso interior. Há agora não só um surto de um vírus, mas também um surto de ansiedade dentro do coração das pessoas, aonde muitos estão preocupados sem saber o que vai acontecer. Isso tem gerado medo no coração das pessoas. Isso tem trazido dúvidas a muita gente, no sentido de quem poderá nos ajudar. E eu quero trazer à mente dos irmãos a palavra do nosso Senhor Jesus, quando ele nos ensinou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Isso traz paz ao nosso coração. E diante dessas palavras do Senhor, nós temos então que ter a certeza dentro do nosso coração que nós não podemos temer nada diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de tudo o que está acontecendo. Quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida o apóstolo Paulo é o autor desta carta. Carta que foi escrita em uma das suas 3 viagens missionárias, as quais ele passou por Corinto, provavelmente do ano 50 até o ano 58. Ele escreveu esta carta para os irmãos da igreja de Roma. A igreja de Roma nasceu fruto da expansão do evangelho pregado pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver em Atos 6, quando Estevão é apedrejado, ali inicia-se uma grande perseguição e também uma dispersão de todos os crentes então daqueles dias. E muitos então agora chegaram até a cidade de Roma. Chegar a Roma naqueles dias não era algo muito difícil. Naqueles dias, Roma já havia construído mais de 20 grandes estradas que ligavam então todas essas estradas à cidade de Roma. Por isso, nós vamos lembrar daquele ditado que todo caminho leva a Roma. Havia também um grande transporte também marítimo para a cidade de Roma, porque nesses dias agora havia tranquilidade, paz para navegar, ou seja, velejar para a cidade de Roma, aonde os navios já não eram mais atacados
pelos piratas. E com isso, então, muitas pessoas viajavam até Roma por muitos motivos. Uns a trabalhos, outros para negociarem, outros em passeio, outros simplesmente para conhecer aquela grande cidade, que nesses dias já contava com mais de 1,5 milhão de habitantes. Cristãos, então, que ali chegaram, fundaram a igreja, a qual Paulo ainda não a conhecia. E por isso, então, Paulo tem o propósito, quando ele escreve esta carta, primeiro de informar os irmãos que havia no seu coração um grande desejo de ir até Roma. Desejo esse que vai concretizar tempos depois. Segundo, demonstrar o amor que ele tinha pelos irmãos daquela igreja. Paulo tinha muitos amigos ali. Provavelmente nesses dias, Priscila e Áquila estavam em Roma. Terceiro, Paulo também tinha o propósito de reanimar os irmãos diante das dificuldades as quais eles estavam enfrentando na cidade de Roma. Ou seja, era uma pequena igreja no meio de uma grande cidade. Havia perseguição dos judaizantes sobre os irmãos daquela época. Simplesmente muitos eram perseguidos simplesmente por causa da forma de vida a qual eles viviam. Uma vida completamente diferente dos padrões daquela época e também daquela cidade. Havia muitas prisões, uma vez que os crentes daqueles dias não negociavam a sua fé. Eles adoravam somente ao Senhor e declaravam que Jesus era o Rei dos Reis. E por isso muitos eram encarcerados, muitos eram mortos pela fé que professavam. E por isso Paulo, então, tem o propósito de reanimar aqueles que estavam também agora preocupados, ansiosos, com medo, com dúvida, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo também tinha um quarto propósito, que era de suprir a carência daqueles irmãos com respeito à doutrina, uma vez que aquela igreja não havia sido criada ou doutrinada, não havia sido ainda pastoreada por um dos apóstolos. E assim, então, eles eram carentes também de doutrina. E Paulo, então, escreve esta carta também com essa intenção de suprir esta carência com respeito às promessas de Deus ao seu povo. Diante disso, então, Paulo vai centralizar, então, os seus ensinamentos àqueles irmãos, escrevendo e afirmando que o crente viverá pela fé. Que resposta daremos diante de todos esses acontecimentos? Qual seria a resposta a qual Paulo esperava dos irmãos também naqueles dias, diante de tudo aquilo que Paulo vai descrever a eles? A resposta era uma só: não devemos temer nada. Por quê? Paulo vai deixar isso muito bem claro. Porque o Senhor já havia feito tudo que era preciso para a nossa salvação. E Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será então contra nós? Paulo está dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas, referindo aos versos 18 até o verso de número 30. Texto esse que eu quero ler com os irmãos, que está escrito assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela,
mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso que Paulo escreve: que diremos, pois, diante de todas estas coisas? Essas palavras as quais ele havia escrito, ou de todas as palavras que ele havia escrito desde o começo dessa carta? Paulo traz à mente dos irmãos de Roma que a bênção da salvação foi obtida para todos, através de Jesus Cristo. A bênção da salvação foi obtida para judeus e também para gentios, através do poder da graça do nosso Senhor. Foi Ele que ganhou a salvação para o seu povo, através do derramamento do seu sangue. Seu povo é salvo por sua morte substitutiva, sua ressurreição e sua intercessão. Se cremos, meus irmãos, que Deus está ao nosso lado, e Ele já provou o que fez e o que faz por nós, então quem será contra nós? Ou seja, Paulo está nos dizendo que qual inimigo poderá agir contra nós, sendo Deus por nós? Nada, meus irmãos, que possa estar acontecendo ao nosso lado, nada que possa estar acontecendo que vem de encontro com a nossa vida, nada pode ser contra nós, sendo que Deus é por nós. É isto que Paulo está trazendo ao coração dos irmãos de Roma. Por isso Paulo espera que a resposta do coração deles, que a atitude deles no dia a dia, diante das adversidades, seja: não temos nada a temer. Por que nós não devemos ter nada a temer? Porque o próprio Senhor nos ensina aqui no verso de número 32 em diante, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós não precisamos temer nada, meus irmãos. Como o próprio texto nos diz, aquele que fez muito por nós, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Aquele que não poupou, diz a palavra do Senhor, ou seja, aquele que não guardou, aquele que não resguardou, aquele que não mitigou, aquele que não protegeu, mas antes deu. Como o próprio apóstolo João nos escreve no capítulo 3 do seu evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Ele deu. Como entender com profundidade essa doação?
Isso foge ao nosso entendimento, esse grande amor que Deus teve por nós. Isso me faz lembrar, trazer à mente, quando um juiz está julgando, fazendo um julgamento. Tive a oportunidade de participar de muitos julgamentos. E o juiz simplesmente ele está ali, e ele vê todos os fatos, ele olha todas as provas, vê tudo aquilo que o tribunal votou, e ele então aplica a pena de acordo com aquilo que a lei estabelece. E ele aplica ali aquela pena, levanta da sua cadeira, volta para sua casa com paz, com tranquilidade no coração, porque ele entende que ele cumpriu o seu dever. Mas quando nós pensamos então no juiz, o Senhor da nossa vida, nos julgando, vendo tudo aquilo que nós fizemos de mal, todo o mal que nós praticamos, e ali no seu tribunal, quando ele está julgando as nossas faltas, e ao aplicar então a pena a qual todos nós merecíamos, porque nós andávamos desgarrados, cada um fazendo aquilo que bem queria, e quando o Senhor vai aplicar então a pena, ele aplica esta penalidade àquele a quem ele mais ama. Aplica esta penalidade ao seu filho, aquele que sempre fez a sua vontade, aquele que nunca cometeu pecado algum. Sobre ele, então, todas as nossas iniquidades são derramadas. E ele é moído, ele é transpassado pelos nossos pecados. Isso faz que nós lembramos de Abraão, da dor que Abraão sentiu quando ele caminhava com Isaque, subindo o monte Moriá, levando o seu filho para ser sacrificado. A dor remoía o seu coração, ao saber que teria que sacrificar a quem ele amava, o seu único filho, o filho da promessa. Ele tinha no seu coração a esperança que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaque. E ele então continua a sua caminhada. E quando ele amarra o menino sobre a lenha, quando ele levanta as mãos para imolar aquela criança, Deus diz: basta, para. E Deus proveu então para Abraão um cordeiro, para que o cordeiro então fosse imolado no lugar de Isaque. Meus irmãos, só que com Deus não foi assim. Deus foi até o fim. E é por isso então que nós vamos ver desde o verso 28, verso 29, verso 30, 33, 34, 37, falando de todas essas coisas. Desse Deus que foi até o fim, porque é um Deus que havia decretado a nossa salvação, um Deus que havia nos chamado, um Deus que havia eleito a cada um de nós, um Deus que havia justificado agora a cada um de nós, e um Deus que certamente iria glorificar a cada um de nós. Porque Deus fez de nós agora mais do que vencedores. Diante, meus irmãos, de tudo isso, a nossa resposta, meus irmãos, deve ser: não tememos nada. Essa expressão, a qual nós vamos ver, que Deus nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, é uma expressão ampla. Ela é ampla em seu significado quando o Senhor diz todas as coisas, quer elas espirituais, quer elas materiais. O Senhor sabe muito bem que nós precisamos de todas elas. E é por isso que Ele vai comparar todas elas com o que está escrito no capítulo 8, aqui no verso de número 28, quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E por isso Ele também nos diz que nos dará então
todas as coisas. Tudo, meus irmãos, que nós precisamos para a nossa caminhada, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vitória, tudo que nós precisamos para a nossa vida, o Senhor nos dará. Diante de tudo que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que nós estamos presenciando, diante de tudo aquilo que nós podemos sentir, o Senhor nos preparará e o Senhor nos dará todas as coisas que nós precisamos. Por isso, nós podemos dizer com toda certeza que não tememos nada. Não tememos nada, meus irmãos, porque o Senhor nos diz que nada agora e ninguém também pode intentar acusação contra nós que somos os eleitos do Senhor. E ele diz no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. E quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Ninguém, porque é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? Diz a palavra do Senhor que ninguém. É isso que está implícito, meus irmãos, no verso de número 29. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aquele que de antemão nos conheceu. Nós fomos então justificados, meus irmãos, diante do tribunal do Senhor. Foi Jesus então que está ali naquele tribunal recebendo a nossa penalidade. Todas as acusações agora vão perder toda a sua validade. Toda a dívida a qual nós tínhamos será paga pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, ninguém pode atentar acusação contra nós. Por isso, ninguém pode nos condenar, porque foi Cristo Jesus que fez tudo aquilo que a lei requeria para que nós pudéssemos receber do Senhor todas as coisas que nós precisamos. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer com toda certeza que nós não precisamos temer nada diante de tudo isso que está acontecendo. Não precisamos temer, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que ninguém pode nos tirar das mãos do nosso Senhor. Verso 35 em diante, Paulo vai expandir o seu ensinamento, a sua conclusão com respeito diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante de tudo aquilo que ele havia dito a esses irmãos. E ele vai expandir então esse ensinamento dizendo, ninguém nem nada poderá separar vocês do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, em João no capítulo 10, no verso de número 18, que ninguém pode nos tirar de suas mãos, nem aflição, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem falta de roupa, nem perigo ou espada. Paulo aqui descreve tantas coisas externas que podem nos prejudicar, como as coisas internas também que tiram a nossa paz e a nossa alegria. Tanto as coisas externas como as coisas internas que acontecem dentro de nós não são poderosas o bastante para nos separar, para nos tirar de Cristo,
porque Ele nos ama, diz a palavra do Senhor no verso de número 37, por meio daquele que nos amou. É por isso que ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos separar do Senhor. É Ele que nos amou, Ele nos amou primeiro, e por isso então, ninguém pode tirar-nos das mãos do nosso Senhor. Paulo, meus irmãos, tem experiência do que ele está escrevendo, do que ele está falando. Paulo já havia experimentado 6 dessas 7 circunstâncias as quais ele está descrevendo. E a 7ª ele iria experimentar anos depois. Paulo nos ensina com essas palavras que nós não temos somente o privilégio de sermos salvos por Cristo, mas também de sofrer por Ele. É por isso que ele usa o texto do Salmo 44, verso 22, aqui, nesse verso 36. Como ele está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. O próprio apóstolo Paulo, na sua conversão, ele ouviu do próprio Senhor Jesus, que ele não somente iria pregar o evangelho, mas que ele também agora iria sofrer por causa desse evangelho. Isso é um privilégio, e o próprio apóstolo Paulo considera isto como lucro e não como perda para a sua vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender, aprender, colocar em prática na nossa vida que todas estas coisas que estão acontecendo, isso é lucro para a nossa vida. Nós não devemos considerar como perdas, porque através de todos esses momentos que nós estamos vivendo, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos ensinando a ser perseverantes, a caminharmos dia a dia, o Senhor está nos ensinando, e com isso teremos experiências diante de fatos aos quais nós experimentamos no dia a dia da nossa vida, e com isso então, a esperança que existe dentro do nosso coração é fortalecida, e nós caminhamos então rumo ao alvo que o Senhor propôs para nós. E por isso nós não devemos considerar nada como perda, e sim como lucro. O próprio Senhor Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, onde o Senhor Jesus nos ensina que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, que quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Porém, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, ou seja, nós somos super vencedores diante de todas as coisas. Quais são essas coisas? As quais Paulo está referindo no verso 35, 38 e 39. Todas essas coisas que podem afligir a nossa vida, todas essas coisas que servirão como obstáculos, como desafios, obstáculos que precisam ser transpostos, desafios que precisam ser vencidos. É diante dessas coisas, é que nós não devemos temer nada, para que nós continuemos a nossa caminhada. É por isso que nós vamos entender, quando nós colocamos o verso 28 junto com o verso de número 37, quando Paulo está dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E Paulo diz no verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa foi a intenção de Paulo, promover no coração dos irmãos de Roma, que colocassem em prática em suas vidas a fé. Esse segundo elemento da nossa conversão, da transformação da nossa vida. O primeiro elemento da nossa conversão é o arrependimento, que é um elemento retrospectivo, que faz com que a gente olhe para trás e arrependa diante de tudo aquilo que nós fizemos de mal. Mas esta fé que o Senhor coloca dentro do nosso coração é um elemento prospectivo, que faz com que a gente olhe para o futuro, olhe para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, para que a gente olhe para o alvo a qual Jesus propôs para nós. Por isso, meus irmãos, se vivermos amanhã, viveremos para a honra e glória do Senhor. Se morrermos, viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o objetivo, meus irmãos, da palavra de Deus para nós hoje, para que a gente viva pela fé, nessa certeza que todas as coisas estão promovendo o nosso bem, porque o Senhor está conosco, e por isso, com certeza, nós podemos dar essa resposta diante de tudo isso. Diante de tudo aquilo que o Senhor então fez por nós, a nossa resposta só pode ser uma: não tememos nada. Cristo está conosco. Cristo fez tudo que era preciso fazer para que nós alcançássemos a salvação. Você não precisa temer nada. Creia nisso. Espere nisso, olhe para frente, olhe para o alvo, a qual o Senhor Jesus propôs para mim, propôs para você, que é recebermos das suas mãos a coroa da glória. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não tema, confie no Senhor. Que Deus o abençoe. Convido a você e toda a sua família a colocar-se de pé e vamos juntos recitar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, sobre este povo, ó Deus, que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo, esse povo, ó Deus, a quem o Senhor elegeu, esse povo, ó Deus, a quem o Senhor justificou, esse povo, ó Deus, a quem o Senhor há de glorificar. Sobre eles, ó Deus, eu ministro a bênção do Senhor, para que este povo, ó Deus, continue firmes nesta caminhada, diante de tudo, ó Deus, que possa acontecer, que eles tenham, ó Deus, um coração pronto, que suas atitudes, ó Deus, sejam firmes, cheias, ó Deus, de confiança,
diante, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já fez, ó Deus, por nós. Que haja, ó Deus, no coração deste povo a esperança do cumprimento, ó Deus, das promessas, ó Deus, do Senhor. Como a própria palavra do Senhor nos ensinou. O Senhor fez, ó Deus, o que era de mais grandioso, precioso, de valor, ó Deus, infinito. Quando o Senhor nos deu, ó Pai, o seu próprio Filho, em sacrifício, ó Deus, pelos nossos pecados. Certamente o Senhor nos dará essas pequenas coisas, ó Deus, da vida, as quais nós necessitamos. Todas elas, ó Deus, o Senhor nos dará. Por isso, Deus, que não haja nenhum temor, nenhum medo, nenhuma dúvida, ó Deus, no nosso coração. Que nós possamos dizer com toda certeza, não tememos nada, porque Jesus é conosco. Sobre este povo, Pai, eu ministro a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada, Deus, sobre todo o teu povo, espalhado por esta terra, e agora e para sempre. Amém. Queremos novamente convidar a todos para participarem da nossa reunião de oração às 7 da manhã e também da nossa reunião de oração às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Nós disponibilizamos os links das reuniões de oração na plataforma do Zoom, todos os dias antes das nossas reuniões, nos grupos da igreja. Venha orar conosco, venha colocar a sua vida diante do altar do Senhor, clamar ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as nossas casas, abençoar todas essas pessoas que estão aí sofrendo, experimentando a dor de tudo o que essa pandemia tem nos trazido. Venha orar conosco. Nossa escola dominical também nessa mesma plataforma, às 9h30 da manhã de domingo, também nós disponibilizamos o link para todos nos grupos da igreja. E o nosso culto, a qual nós disponibilizamos para que vocês possam fazer nos lares, também em outra plataforma, que é no YouTube, é disponibilizado todo domingo após o almoço nos grupos da igreja. Venha, participe de todos os trabalhos da nossa igreja. Será um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, fiquem em casa, saem se for de extrema necessidade, se saírem, tome a precaução de usarem as máscaras, usarem corretamente, fiquem preocupados em manter a limpeza das suas mãos, a limpeza dos seus lares, vamos nos resguardar para que nós possamos atravessar bem esse momento, ouvindo aquilo que as nossas autoridades sanitárias estão nos ensinando. Deus abençoe a todos, um abraço a todos, novamente um abraço caloroso a todas as mães. Deus abençoe, fiquem em paz, tenham uma boa semana.